vez mais na tua casa. verdade. Uma vez mais, ó Jesus, sobre este lugar, Aleluia. para te louvar e te adorar, Senhor. Somos gratos, Senhor, meu Deus, pelo privilégio de poder aprender a tua palavra. Então te peço, ó Deus, que o Senhor Deus possa abrir as nossas mentes, que o Senhor Deus, uma vez mais, possa usar o teu filho, o teu servo, ó Deus, a qual tem trazido, Senhor, meu Deus, este curso para conosco, para que nós possamos aprender mais da tua palavra, para que nós tenhamos mais convicção, para que nós possamos, ó Deus, aprender e pregar com uma certeza, Jesus, daquilo que o Senhor tem nos ensinado e que estes livros têm, Senhor meu Deus, nos apresentado. Somos gratos, Senhor meu Deus, por cada vida. Então, colocamos as nossas vidas diante da tua presença. Usa o teu filho e fala conosco uma vez mais, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vou aceitar. Falar disso, Thales. Eu não sei se ele vai vir. Quem? O Alisson? O Ícaro. Está faltando Tássio, faltando 4 alunos aí, mais. Mas ele só chega às 8 horas. Tá bom. Irmãos, nós estamos aqui diante dessa referência, que é essa referência que vai abranger, que nós vamos trazer nessa noite. Antes, nós sabemos que, quando diz aqui, e a vida eterna é esta, que conheça a ti só, né? A ti só, o único Deus verdadeiro e a Jesus a quem tu enviaste. Nós sabemos que o próprio Jesus é Deus, o Deus é Jesus, né? A Trindade, ela subsiste em 3 pessoas, né? Pai, Filho e Espírito Santo. E o importante, o que mais interesse de Deus, do Senhor Jesus, é que cada um de nós possamos entender isso, que a vida eterna, ela só existe daqueles que conhecem a Deus como único Senhor e a Jesus a quem enviar. Então, o desejo de Deus enviar o seu Filho era para que pudesse, né, revelar o próprio Deus, né, trazer Deus até nós. Então, não existe salvação sem que reconheça Jesus Cristo como o Senhor da vida eterna. Então, todos nós precisamos conhecer para ter a vida eterna. Ninguém vai ao Pai ninguém vem ao Pai senão por Jesus. Então, o interesse de Deus, o interesse de Jesus, ele veio trazer a revelação do próprio Deus à humanidade. E mesmo assim, a humanidade o rejeitou. Então, para se obter a vida eterna, é preciso conhecer e conhecer a Jesus Cristo como Senhor. Amém? Amém. Vamos para a lição, a página 32, a doutrina de Deus Pai, de Deus Pai, oh, glória, amém. Eu sei Deus Pai. Senhor. Nós estamos vindo, todos estavam aqui a semana passada, menos Liliane, né? Mas todos estavam aqui, menos o pastor Gilberto e Marielle, né? Mas todos estavam aqui. E nós começamos esse módulo com uma lição com tema sobre a Trindade. Sobre a Trindade, né? Quem estava aqui deu para entender. Gente, aqui pode ficar de mim também, se vocês quiserem. É porque eu sou feio mesmo, tá bom, não tem problema não. Veja bem, sobre a Trindade, de uma forma mais abrangente, né? Nós procuramos com toda a cautela, com toda a profundidade, a explicar, ensinar, para que entendessem o que significa a Trindade, de uma maneira abrangente, bem clara. Só que a Trindade, em particular, nós vamos começar a entender melhor agora sobre o Pai, que é Deus, né? Pai, sobre o Filho, a próxima lição, e sobre o Espírito Santo, ou seja, sobre a pneumatologia, que é o estudo, a matéria que estuda sobre o Espírito Santo.
Porém, em todos os seminários é assim, uns falam pneumatologia ou paractologia. O seminário da pneumatologia depois da paractologia, mas tanto pneumatologia e paractologia vai falar do mesmo espírito, ok? Só que quando se fala em paractologia ou paracleto, vai se falar do Espírito Santo, da consolação, da presença, da intercessão, dos dons, dos ministérios, quando se refere a uma dessas matérias. Por isso, se você foi curioso, você já viu na lição sua que tem 2 vezes falando sobre pneumatologia. Mas uma lição vai falar a respeito do Espírito Santo e a outra vai falar sobre a distribuição das ações, do ministério, de dons e por aí vai do Espírito Santo. Mas hoje nós estamos com a doutrina de Deus Pai, teologia, e nós precisamos já começar. E vamos começar, aliás, antes de começar, vocês estão todos bem? Como foi o final de semana? Foram bem? Gostaram da chuva? Vamos pedir, vamos cantar o hino. Chuva de graça. Antigamente, quando eu era criança, cantava esse louvor, chuva de graça, eu pensava que era chuva mesmo, né? Oh, Deus, tem misericórdia. A gente, quando é criança, fala tanta besteira. Mas principalmente quem nasce no Evangelho, né? Quem nasce no Evangelho não tem assim muita intimidade com o mundo, não conhece muita coisa da vida lá fora, né? E aí tudo é santo para você, tudo é Deus, tudo acontece e por aí vai. Vamos, página 32. Eu não vou perguntar, não. Se eu perguntar não vai adiantar nada, então deixa eu ficar sem perguntar. Primeiro, aqui nós vamos ver aqui, teólogos costumam chamar a doutrina de Deus ou a disciplina da teologia sistemática que trata da pessoa de Deus, o Pai de teologia. Esta que também dá nome à ciência das coisas divinas. Vem de 2 palavras gregas, theos, Deus, e logos, que significa palavra ou discurso. O termo teologia não aparece na Bíblia, mas foi usado pelos filósofos gregos com um sentido mítico, religioso, numa referência à origem da filosofia por aí. O que quer dizer isso aqui? Nós sabemos que a palavra teologia, ela não aparece na Bíblia. Porém, a palavra teologia já existe há muito tempo. Há muito tempo. Tanto os gregos, né, naquela época, só que naquela época eles não tinham a palavra teologia totalmente focado sobre o Deus Criador. Eles tinham a palavra teologia invocando praticamente, estudando outros deuses naquela época, entendeu? Então, a palavra teologia já existia. E eles referiam a tudo para eles a deuses, assim era a cultura grega, né? Cultura grega. Inclusive, a referência da origem de Deus, a sua relação com o mundo, e como Platão. O Sócrates, nós sabemos que é um grande filósofo, apesar do Sócrates não gostar da escrita, parece que isso é um absurdo, né? Mas a maior filosofia, caminho da maior ciência, porém não gostava da escrita, porque o Sócrates não gostava de escrever, tudo era memorizar, música, tudo era memorizar. Porém, quem escreveu a história do Sócrates foi o próprio Platão, porque, na verdade, ele veio discursar aquilo que o Sócrates falava. Parece uma coisa até incrível isso, né? Então, Sócrates, não, por ele morreu e não deixou nada por escrito dele. Quem continuou essa história dele aí, em defesa dele, foi Platão, ok? Só para vocês entenderem mais ou menos. Então, lá na Grécia já existia esses deuses, existia esse nome teologia. Vamos continuar. Para os estoicos, em Atos 17, 19, mediante os quais o termo intera chegou aos primeiros pais da igreja, sobretudo Tertuliano, Eusébio de Cesareia e Agostinho de Hipona. Havia três. Bom, vamos parar aqui. Primeiro, os estoicos. Quem eram os estoicos? Os estoicos, os irmãos lembram quando Paulo foi para Listra, que curou um camarada
parado lá, desde que Paulo chega de Atenas e vê lá e começa a pregar, e alguns se levantam contra Paulo, alguns se levantam contra Paulo. E esses estoicos, eles não conheciam praticamente Deus. Então eles começam a achar que Paulo está trazendo outra história, outro nome, outro deuses. Então estoicos são aquelas pessoas que se dedicavam às divindades deles lá, entendeu? Esses são os estoicos. E tem outro também que lá na frente a gente vai falar. Então observe bem, vamos continuar. Mediante o termo entera, chegou aos primeiros pais da igreja. Primeiros pais da igreja, que foi lá onde eu estou falando para vocês. Porém, havia 3 tipos de teologia naquela época. A mítica, havia também a política e a natural. Como hoje o vocábulo teologia, teológico, né? É isso mesmo? Não. Como hoje o vocábulo teologia tem várias acepções. Por que isso? Teologia, irmão, não é somente um estudo sobre Deus. Ela tem vários departamentos. Teologia disso, teologia daquilo, teologia daquilo. Então não é somente teologia. Não. Tem vários tipos de teologia, se divide em vários departamentos. Mas vamos continuar aqui. Então, como hoje o vocábulo teologia tem várias acepções, pode designar um curso, aqui também, um departamento, pode também designar uma disciplina, uma matéria, está entendendo? Tudo agrupando dentro da teologia. Então, criou-se no meio teológico o termo deontologia, a fim de que definir melhor a doutrina de Deus e evitar ambiguidade, ou seja, vários tipos de coisas. Ou seja, veja bem, deu-se um nome para um estudo específico totalmente de Deus. E esse nome chamou teotologia. Deixa eu aqui, senão eu me acabo aqui. Teontologia, né? Teontologia, com estudo sobre Deus. Então, quando você está estudando hoje, você vai estudar teontologia, que é um estudo sobre Deus. É uma das matérias da teologia que vocês estão estudando aí, certo? De acordo com Célebre, teólogos, Sperry Sharp, em 1871, 1852, esse neologismo é bastante apropriado, visto que o termo grego significa, né, onto, significa ser. Ou seja, nesse caso, a ênfase de tal estudo real sobre o ser de Deus, ou seja, a teontologia veio para trazer uma clareza, para trazer uma profundidade, uma certeza, uma convicção de quem é Deus. Porque praticamente estava indefinido, cada um falava uma coisa, habilidade. Cada um falava uma coisa, cada um falava de outro jeito. Então, houve-se pais da igreja que formularam para poder trazer uma matéria sobre Deus e deu o nome teontologia. Ok? Mais ou menos isso aí. Deixa eu ver. A doutrina de Deus é, pois, o principal assunto da teologia sistemática ou de qualquer sistema teológico. É o ponto de partida que norteia todo o ensino teológico. A teologia só tem sentido porque vai falar sobre Deus. Então, Deus aqui abrange toda a teologia, todo o conceito da teologia. Entendeu? Se por causa da teologia, se não falar sobre Deus, ok? Vamos para o primeiro ponto. O que é a teologia? Muitos escritores cristãos, eu estou falando assim um pouco mais curto, irmão, porque tem muita coisa, são mais de 40 páginas, não vai dar para a gente falar tudo, então a gente tem que acelerar um pouco, porque vocês estudarem. Algumas coisas, vocês levantam a mão aí. Muitos escritores cristãos do século III se referiam à palavra teologia, observe bem, muitos escritores cristãos do século III, lá depois de Cristo, se referiam à palavra teologia negativamente, como eu acabei de falar. Não era revoltado para Deus, era voltado para os deuses, negativamente. Como se ela pertencesse à mitologia grega. Acabei de falar isso nesse instante, ok? A mitologia pagã.
Pagã, teologia pagã. Orígenes, que é de Alexandria, em 1185, 254 depois de Cristo, foi o primeiro a empregá-la de modo positivo no contexto cristão. Quem foi a pessoa que começou a trazer uma ênfase maior, com mais profundidade, trazer uma positividade sobre odontologia? Como é o nome dele? Orígenes de Alexandria. Não esqueçam, tá aí, Orígenes de Alexandria. Foi o primeiro a empregá-la de modo positivo no contexto cristão. Mas foi somente a partir de Eusébio, ele começou, presta atenção, mas a partir de Eusébio de Cesareia, você não pode perder esses nomes, grave esses nomes, Eusébio de Cesareia, 263, 339, que ela se propagou largamente entre os cristãos e passou a assumir significação ampla e multifacetada. Hoje, quando se fala em teologia cristã, pensa-se logo o quê? Em teologia sistemática. Que é a sistemática que vai formular e vai especificar cada situação. Ok? Lá na frente vocês vão entender. Que é apenas um dos muitos departamentos da ciência. Sistemática, departamento da ciência. Em apreço, Karl Rey, 1904, 1985, definiu a teologia como a ciência da fé. Então, a teologia é a ciência da fé. Segundo esse camarada aqui, ok, Karl? Então, veja bem, definiu a teologia como ciência da fé. Ou seja, a explanação, a explicação consciente e metódica da revelação divina recebida e compreendida pela fé. Então, a gente sabe que tudo para a vida de um cristão é pela fé. Andar pela fé, viver pela fé, andar pela fé. Qual é a fonte da teologia? Isso nós devemos entender aqui. Qual é a fonte da teologia? Como a fé cristã não é irracional, o Senhor Jesus ensinou que devemos amar a Deus com o nosso entendimento. Essa fé não anula a inteligência nem mata o pensamento. Ou seja, o Senhor Jesus nos salvou e Ele nos deu essa condição de nós amá-lo. Não é porque Ele nos salvou, não é porque Ele nos amou, ou porque Ele nos libertou, que a nossa mente fique frutífera. Não. Jesus salvou o nosso pecado, Ele libertou do nosso pecado, mas a mente continua. E é pela fé que nós cremos em Deus. Porque quem já viu Deus aqui? Então, você nunca viu Deus, eu nunca vi Deus, mas eu creio que Deus existe. E isso é o que? Sinônimo de fé. O Senhor Jesus asseverou e a vida eterna é esta, que conheça a ti só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. O que abarca em teologia é conhecer as múltiplas formas de adoração, os conceitos e as crenças, tanto no cristianismo como fora dele. Ou seja, Agostinho de Hipona, 354 a 430, dizia que é preciso crer para compreender, em referência a Isaías 7,9. Se o não creres, certamente não ficareis firmes, não compreendereis, lá escrito pela Septuaginta. Então, observe bem, o Senhor Jesus asseverou que a vida eterna, ou seja, existem vários conceitos para que, ou seja, veículos, meios, condições, para que possa trazer até a pessoa uma forma de conhecer Deus, seja pela adoração, seja por uma igreja, seja pelo louvor, mas tem várias fórmulas para poder conhecer Deus, para poder Deus se revelar àquela pessoa, entendeu? Deus jamais vai chegar em você e vai revelar, não. Existem muitas formas para que as pessoas possam entender que existe um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Ok? Na Idade Média, Anselmo de Catuária afirmou que os contextos cristãos, a teologia, são os dados da revelação posta em ordem sistemática e organizada ao longo dos séculos. Isso implica o uso da razão
daí os papéis da filosofia, da hermenêutica e da tradição como ferramenta adicionais do estudo de teologia. Okay? Vamos continuar. Portanto, embora haja... Isso aqui é para vocês, irmão, entender já, é uma introdução, você vai começando, entendeu? Molhar a garganta, que vem chumbo grosso por aí. Portanto, embora haja fontes secundárias que podem nos ajudar a conhecer a Deus, também você acabei de falar nesse instante, a fonte principal, independente de tudo disso que eu acabei de falar para vocês, que existem vários meios, vários veículos, várias condições para que você possa conhecer Deus, porém, a fonte principal, primária e primacial do estudo teológico, e sem dúvida, é o quê? A própria palavra de Deus. Pode trazer o que quiser para você. Todas essas fontes podem levar você a um conhecimento de Deus. Mas a única fonte primordial, a necessária mesmo, é a palavra de Deus. A palavra de Deus que vai trazer a revelação. Deixa eu ver aqui onde é que eu estou aqui. Bom, vamos aqui para alguns exemplos de fontes secundárias são a lógica humana, pois a fé no que está escrito precede a razão, e tradição às experiências. Pronto. A fé em Cristo precede. Tópico 2. Heresia no campo da teologia. Ao longo, os irmãos estão acompanhando direitinho, só mesmo para dar uma... Se os irmãos não entenderem, os irmãos levantam a mão, a gente volta para explicar, mas eu quero que os irmãos estão entendendo. Ao longo dos séculos, porque o próprio livro, ele também se explica, já explica muitas coisas, entendeu? Se você estudou o livro, tem algumas coisas que não dá, às vezes, dia a dia, o trabalho, dá para você parar, para se aprofundar, entendeu? Porque tem que ter estudo, tem que ter paciência, tem que ter horas e mais horas. Isso é algo forte, isso é algo, né, que não é assim de qualquer jeito que se aprende. Heresia no campo da teologia, eu já falei? Já, né? Não. Tópico 2. Ao longo dos séculos surgiram vários ensinamentos e cosmovisões heréticas em relação à doutrina de Deus. Entendeu? Várias, de uma forma geral, várias maneiras, vários pensamentos, várias teorias, várias filosofias a respeito de Deus, né, da doutrina de Deus, resultante de inúmeras tentativas de explicar o relacionamento do Todo-Poderoso com o universo e o homem. Ou seja, não é de agora, há muitos anos, que existe várias ramificações, ou várias linhas de pensamentos, de teoria, de metodologia, que acham que eles estão certos para levar o homem ao conhecimento de Deus, ou para Deus chegar ao conhecimento de Deus. Porém, fora da Bíblia. E isso é chamado de heresias. E dentre essas heresias está algumas coisas que nós vamos citar aqui agora, não que é heresia no campo da teologia. Teologia não tem heresia, mas fora são coisas que querem aplicar a teologia que é contra, que não está na Bíblia, ok? E uma dessas seitas, ou seja, uma dessas filosofias, ou uma dessas heresias principais delas são, no campo da teologia, são, em ordem alfabética, aqui vai estar em ordem alfabética, o agnosticismo, vamos ver a turma toda falando, primeiro, agnosticismo, segundo, ateísmo, terceiro, deísmo, quarto, evolucionismo, quinto, enoteísmo, sexto, materialismo, sétimo, monismo, oitavo, panteísmo, nono e politeísmo. Essas aqui são as cascavel. E se você vacilar e começar a achar que eles estão certos, essa filosofia está certa, você vai se afundar. Ou seja, você vai entrar numa embarcação furada. Porque alguém pode chegar para você em sua casa e falar, eu quero fazer um estudo com você. E dentro dessas heresias, mostrando na Bíblia, e você acreditar, e você crer. Porque está escrito algumas coisas que eles pegam a própria Bíblia para desfazer. No final de tudo,
é um prato cheio de omelete em cima, né? Cheio de chocolate, mas embaixo está fezes, está coisas ruins, entendeu? Satanás ele faz assim, ele traz primeiro o doce, para depois trazer o amargo. Ele oferece a boniteza, a beleza, né? Chamar atenção, ou seja, ele faz aquele presépio, mas daqui a pouco se torna o quê? Uma presepada. Que na verdade você vai ver que não é nada de presépio, não é nada de lindo. É tudo ridículo, é tudo feio, né? Então, uma dessas heresias, o primeiro passo, ou a primeira situação está aqui. 2:1. Agnosticismo. O agnosticismo. Eu não vou poder me aprofundar porque tem muita coisa, mas logo aqui já está dizendo. O que é o agnosticismo, irmão? É o que? Fala aí. Nega a possibilidade de conhecer. Pronto. O que é agnosticismo? É a heresia, ou é a filosofia, ou a teoria, ou a metodologia que nega o quê? A possibilidade de conhecer a Deus. De conhecer a Deus, tá? De nós. Mas não se trata de uma teoria que se contrapõe ao gnosticismo, que é outra também. As duas até se parecem, ok? Dos 2 primeiros séculos, o qual abordaremos na lição terceira, que não é agora, lá na transição terceira, o termo agnóstico, ou agnosos, indica negação ou privação, conhecimento. Foi empregado pela primeira vez em qual século? No século XIX. Por Thomas Harry, né? Esse camarada, ele decepcionado, né, com o dogmatismo da igreja, esse biólogo e filósofo inglês, se recusou a opinar sobre temas teológicos e passou a usar o quê? A palavra em questão para expressar a ideia da crença suspensa. Tá vendo você? Foi a ideia dele, ideologia dele. Tá? Hoje eu estava conversando com uma pessoa ontem, e a pessoa, não, mas importa que todo mundo entenda o que está falando, que é Deus. Não é que todo. Não, mas se for, ninguém vai entender nada. Eu digo, opa, peraí. A Bíblia, ela se explica por quem, irmão? Por si mesmo. Por si mesmo, por ela própria. Eu não posso chegar aqui, trazer uma controvérsia da Bíblia e você conhecendo a palavra e aceitar. Porque eu estou sendo herético. Eu estou sendo falso. Por isso nós precisamos conhecer e prosseguir conhecendo. Então veja bem. Então esse camarada aqui, o Thomas Harry, ele praticamente decepcionado, né, com o dogmatismo, com o dogma da igreja. Então ele vai usar a palavra em questão para expressar a ideia de crença suspensa, de que não crê e nem deixa de crer. Tanto crer sem deixar crer, vai dar no mesmo. Em outras palavras, como os agnósticos não têm e não podem ter, segundo pensa a opinião formada sobre Deus. Considera-se neutros sobre o assunto, não negam nem afirmam a existência do Criador. Ok? Ou seja, eles negam a Deus, eles negam o conhecimento de Deus, eles negam a existência de Deus. Então está aí a primeira filosofia, a primeira heresia que você vai encontrar. Ah, mas isso é importante, é muito importante, porque existem igrejas e religiões hoje que estão dentro dessa situação. Eu conheço pastores, a colega minha fala, pastor, o que é que tem? Jesus vai salvar, Jesus vai salvar, o que é que tem um cara pecar, o que tem errar, o que é um fumazinho? Irmão, agora não tem nada. Escute uma coisa que eu vou falar para vocês, o pecado não dói. O pecado não dói. Só que depois de gerar o pecado, as consequências doem. As consequências doem. O problema não é o pecado, é as consequências. Né? E a Bíblia diz que o salário do pecado é o quê? A morte. Mas o dom gratuito de Deus é a eterna por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então vamos continuar aqui. Então, logo o agnosticismo, em seguida já vem o ateísmo. Já vai um puxando o outro. O ateísmo, o termo ateu, em grego ateus, indica que a negação ou privação de Deus, denota negação
da existência do Criador. Então, o ateísmo, ele nega a existência do Criador. Aí você fala assim, mas ninguém consegue, pastor, negar que Deus existe. Opa, nós estamos vendo aqui, ó. Isso aqui é uma ciência, isso aqui é uma doutrina, isso aqui é uma filosofia, isso aqui é uma metodologia, isso aqui é um ramo. Para você entender que existe hoje. Você acha que Satanás está dormindo, está tranquilo? Satanás está lutando para poder destruir a fé daqueles que estão alicerçados em Deus. Então, veja bem, denota a negação da existência do Criador. Ele aparece uma vez no Novo Testamento com sentido, ou seja, os ateus existem desde os primórdios. Ou seja, os ateus, irmão, não existem a partir de agora. Há muito tempo, eles existem. Inclusive, eu queria que você abrisse a Bíblia, por favor. Vamos lá, que trouxe Bíblia. Todos trouxeram Bíblia, amém, né? Vim para o seminário, irmão, trazer Bíblia. Efésios, capítulo 2, versículo 12. Quem pode ler, abram a Bíblia todos. Acompanhe para você ver que está escrito. Ok? Efésios. Deixe todos acharem, eu espero. Alguém, todos acharam? Quem pode ler agora? Velho, calma aí. Então, é bom você ler, para você dizer assim, eu li, está escrito. Tá? Ouvir é bom, mas você ler e confirmar o que você leu é bom. Pode ler? Meu Deus, por que essa tosse não está com essa tosse? Eu, hein? Vamos lá? Efésios 2 o quê? 2, 12. O que é que diz? 2, 12. Alguém pode ler? Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Pois é. Então os ateus aí, eles já estão há muito tempo, ou seja, os ateus existem desde os primórdios. E a palavra do Senhor os chama de nécio, lá no Salmo versículo 14, 1 e 53, 1. E assevera, por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga, todas as suas cogitações são não a Deus. Mas aqui, e eles não conseguem explicar o vazio do Senhor. Veja bem, por mais que o cara seja ateu, por mais que o cara duvide, por mais que a pessoa não creia que existe Deus, irmão, lá no fundo, ele sabe que existe um Deus. Eu estava vendo a experiência do World Trade Center, né, lá nos Estados Unidos, ali tinha muitos ateus, mas muita gente, na hora que aquele avião pega naquele World Trade Center, é isso? Você que é mais jovem. As duas torres gêmeas que os aviões bateram lá. É alguma coisa parecida. Não, mas é o World Trade Center. Não é isso, Gilberto? É isso mesmo, pronto. É isso, você já sabe. Tinha muitos ateus ali, mas as pessoas que estavam circulando ali, que viu a situação, ouviu lá de dentro sair muitos gritos, gritando, Deus! Porque, irmão, na hora da situação ruim, seja quem for, irmão, ele consegue gritar Deus. É numa capotada, em qualquer situação, o cara reconhece que existe um ser supremo. E o ateu, ele quer dizer que não existe Deus. Mas eu pergunto, por que ele se incomoda tanto em querer enfatizar e conscientizar que não existe Deus, já que Deus não existe? Aí ele já prova o contrário mesmo. Exatamente, porque Deus existe. Tanto é que eles querem comprovar que Deus não existe. Então, essa seita chama o ateísmo. E vamos aqui para o deísmo. Deixa eu ver. Aqui em cima, na página 35, diz assim, ao negar a existência de Deus, acaba por presumir o contrário disso, visto que vêmera contra quem pretensamente não existe. Não tem como você ocultar Deus, não tem como uma pessoa não crer em Deus.
Você seguir Deus é uma coisa, você aceitar Deus é uma coisa, mas que você reconhece que existe um Deus todo-poderoso, Criador, é diferente. Vamos para o deísmo. Logo vem um deísmo, é outra seita também. Não se deve confundir o deísmo com o teísmo. Esse advoga a crença em um Deus pessoal, tanto imanente quanto transcendente, que existem três pessoas distintas, conhecidas respectivamente como Pai, Filho e Espírito Santo. O deísmo é a doutrina falaciosa dos epicureus. Tu lembra quando eu falei que Paulo estava pregando no Areópago, que os estônicos tinham um pessoal lá de uma religião que era contra Paulo? Os epicureus também estavam lá. Era uma turma, era uma religião. Eram as pessoas que viviam nessa seita que trabalharam contra o apóstolo Paulo, ok? Os epicureus, os quais eram hedonistas, mencionados em Atos 17 e 18, pela qual quais eram hedonistas mencionados em Atos 17 e 18, pela qual se defende ao mesmo tempo a existência do Criador e a impossibilidade de um ser humano ter comunhão com ele. Ou seja, ele não acredita que o ser humano pode ter comunhão com Deus, ok? Para os deístas, Deus está muito distante de quem? Dos homens. Dos homens, a ponto de não envolver com eles. A semelhança de um relojoeiro que, após dar corda em um relógio, o põe de lado. Ou seja, eles acham que existe um Deus, mas ele não está nem aí para a pessoa. É como um relógio. Você dá corda no relógio e coloca o relógio lá e vira as costas, pronto. Ele acha que o homem talvez foi criado por Deus e, ao mesmo tempo, Deus não está nem aí para você, para ninguém. Esse é chamado os deísmos. Mas a palavra do Senhor é clara ao dizer o quê? Que Deus não está o quê? Longe de cada um de nós. Está lá em Atos 17, 27. E sim interessado em ter o quê? Comunhão com o ser humano. Está vendo você? Aí chega um camarada e fala, rapaz, Deus é Deus. Deus criou os céus e a terra. Você não tem nada a ver com isso. Deus não está nem aí para você. Você acha que Deus está olhando para você? Deus está lá, diz que Deus está na sua glória, no seu trono. Você acha que Deus se importa com você? Não. Está errado. A palavra do Senhor é clara ao dizer que Deus não está longe de cada um de nós, porque está escrito, perto está o Senhor daqueles que a invocam. Ok? A invocam. Vamos logo em seguida para o evolucionismo 2.4. Estou dizendo que tem que correr, senão não vai dar tempo, isso é muito grande. Evolucionismo é outro ramo também. Segundo o evolucionismo, grosso modo, organismos biológicos evoluíram num longo processo através de muitas eras. Era a teoria antibíblica, também conhecida como seleção natural ou darwinismo, é baseada na sobrevivência do mais forte ao longo de milhões de anos. A que se distingue aqui a microevolução e a microevolução. Né? A macroevolução. Dois nomes, microevolução e macroevolução. Veja bem, o que quer dizer aqui? A microevolução, eles acham que o ser, ele pode se produzir por ele próprio. Ou seja, você bota essa cadeira aqui, essa cadeira vai produzindo outras cadeiras, vai produzindo outro ser. Então, esse vamos aqui para o livro, para vocês entenderem melhor, para que vocês encaixem melhor. A primeira, Lud. Onde é que eu estou aqui? Bom, a primeira, que é a microevolução, né? A primeira, alude a adaptações dentro da própria espécie, em função do clima, por exemplo. Segundo diz o respeito, mudanças, várias microevoluções ao longo de muitos anos que geram supostamente novas espécies. Entretanto, sabemos que foi Deus que fez todas as coisas, a própria espécie, ok? Nenhuma espécie de nada se transformou em outra coisa, porque tudo foi criado por Deus. Então ele acha que se colocar alguma coisa ali, todas as coisas existem por ela própria, é uma metamorfose, ela vai se transformando em outras coisas,
Então ele anula que Deus é o Criador de todas as coisas. Nós sabemos que todas as coisas subsistem e existem porque Deus o criou. E a Bíblia diz que nada do que Deus fez ou criou, ninguém pôde criar. Então, tudo que está hoje, que você olha, seus olhos podem contemplar, foi Deus quem criou. Satanás não cria nada, o homem não cria nada, tudo já foi garantido por Deus, ok? Ponto, está aí. Agora, a segunda diz respeito a mudanças, várias microevoluções ao longo de muitos anos, que geram supostamente novas espécies. Entretanto, sabemos que Deus fez todas as coisas segundo a própria espécie. Oi? Existe algo, por exemplo, a Bíblia diz que Deus fez o homem e a mulher e disse o quê? Multiplicai-os sobre a terra. Mas foi determinado por Deus. Dará pai e filho e multiplique-se sobre a terra. Não é isso? Então foi Deus que determinou. Mas não foi o ser humano por si próprio. Deus jogou ele lá e de repente, na filosofia dele, ele começou a ter filho, ele começou a ter, sair dele também cobra, sabe? Não, isso não existe. Toda espécie foi Deus quem criou, ok? A maioria dos evolucionistas é ateístas, né? Mas nem todos evolucionismo. Exclui o Deus Criador, nem todos excluem o Deus Criador. Existe o chamado evolucionismo teísta, que parte do princípio de que Todo-Poderoso criou os materiais originais, dando o start, ou seja, o início, no processo evolutivo. Então, Deus deu o início e o resto foi, cada uma espécie foi se desenvolvendo, ok? Qual se encarrega de aperfeiçoar a criação. Porém, Deus é o quê? Criador. E o soberano da criação. Vamos todo mundo junto? Não podemos sequer um fio de cabelo branco ou preto. Pronto. Está lá em Mateus 5,36. Nem isso o homem pode conseguir fazer. As Escrituras são claras pela vontade de Deus. Todas as coisas são e foram criadas. E Ele não apenas as criou, como também as controla soberanamente. Aí. Então, eu estou querendo falar para vocês que algumas heresias que existem hoje estão atuando no mundo. Talvez você não se bateu ainda com uma dessas heresias, de uma dessas religiões que existe por aí. Ok? São farsas, são falácias, são rótulo podre dessas religiões. Para os evolucionistas, a religião começa como, irmão? No nível do animismo. Vamos pular aqui, vamos para o enoteísmo. É só para os irmãos entenderem, entendam bem, irmão, que isso aqui está se falando das falsas religiões, falsas heresias, que querem convencer o mundo e as pessoas que Deus não existe, Deus não subsiste, que Deus simplesmente criou, mas não evoluiu. Então, é uma dentro da outra, é uma querendo, cada uma. Aí você fala assim, eu não sabia disso tudo, mas existe sim. Aí você está dentro da igreja, irmão. Tem gente que não crê em Deus, dentro da igreja. Tem muitos crentes que estão dentro da igreja. Tem crente que não crê em profecia mais. Tem crente que não crê em anjos. Tem crente que não crê que Deus supra a necessidade. Você vai ter que trabalhar dia e noite, meu, se acabar para poder suprir o que você quer. Existem várias teorias dentro das igrejas, de mentes de pessoas que estão dentro da igreja. E existe uma dificuldade muito grande dos pastores tentar ajudar uma pessoa dessa. Porque por mais que você diga que foi Deus que fez, ele não vai acreditar. Eu conheço uma pessoa que ele tem bastante fazenda, e ele falou para mim, não, Deus me deu a força, mas quem fez tudo foi eu. Quer dizer, negam, porque se você tem força, foi Deus que lhe deu. Se você tem saúde, foi Deus que lhe deu. Se você tem coragem, foi Deus que lhe deu. Se você tem ânimo para fazer as coisas, foi Deus que lhe deu. Se você tem uma porta aberta, foi Deus que lhe deu. Você não pode negar.
Então essas religiões, eles querem negar a subsistência de Deus. Por isso que Paulo teve muito problema, ele se preocupava que a partida dele, quando ele morresse, ia infiltrar na igreja muitos hereges, muitos heréticos. A fé não é brincadeira não, irmão. E aqui nós vamos falar sobre enoteísmo, só ao início. O enoteísmo não deve ser confundido com monoteísmo, haja vista ser uma espécie de monolatria, em que as pessoas só optam por o quê? Adorar um só Deus. Sem, contudo, negar a existência dos demais. Quer dizer, a outra aqui, o que é que tem? Você adora Deus, mas também o que é que tem se adorar Pedro? O que é que tem se adorar Maria? O que é que tem se adorar... Não, irmão. Está aí, você está vendo aí, ó. Lua e crua. Aí vem o materialismo. Por quantos primeiros filósofos materialistas tenham sido os pré-socráticos e estoicos, o termo materialismo foi cunhado pelo filósofo Gottfried Leibniz. Materialismo não deve ser confundido com materialidade. Trata-se de uma doutrina ateísta pelo qual se defende o quê? A ideia de que a matéria e a realidade última, a única coisa que é existente. Entendeu? A matéria. Grosso modo, né, nessa teoria não há lugar para Deus, tampouco para qualquer classe de realidade espiritual, transcendental material. Os materialistas, eles não acreditam, acabei de falar nesse instante. E aí nós vamos para o humanismo, que não dá tempo de explicar mais. O humanismo é uma forma de panteísmo. Fritz define panteísmo como o quê? A teoria que considera todas as coisas finitas, simplesmente como aspectos, modificações ou parte de um ser eterno e autoexistente que enxerga todos os objetos materiais, todas as mentes particulares, como sendo necessariamente derivados de uma única substância finita. O termo monismo vem do grego monos, só, único, e foi empregado inicialmente pelo filósofo alemão Christian, né? Deus e a natureza, segundo essa falaciosa teoria, muito comum no hinduísmo, dissolve-se em uma única realidade pessoal, dizendo, de outro modo, nada há que não seja Deus e não existe além dele. O panteísmo não dá, irmão, para explicar na profundidade, mas só para você entender. Panteísmo, a teoria geral do panteísmo postura-se a identidade de Deus com o universo. Panteísmo é uma crença filosófica ou religiosa do hinduísmo, mas advém do mundo grego-romano. Trata-se da doutrina pela qual se defende a ideia de que Deus é o quê? É em tudo. É e está em tudo e todos. Não mesmo que onipresença e, consequentemente, tudo é Deus. Não pode, irmão. Segundo essa fala doutrina, não há relação entre criatura e criador. Esse é equiparado ao próprio Satanás, que, segundo o panteísmo, também é um Deus. Em última análise, como Deus é tudo e tudo é Deus. A própria humanidade formaria parte dessa suposta. Por exemplo, no panteísmo, tudo é Deus. E Deus é tudo. Ou seja, você é Deus. Eu sou Deus, Deus é Deus, eu sou Deus. Para eles, tudo são Deus. Deus é Deus. Entendeu? Essa cadeira aqui é Deus, Deus é Deus. Então eles igualam, eles trazem. Já pensou o cara chegar numa filosofia para você e falar assim: ô rapaz, você está atrás de um Deus, você também é Deus, rapaz. Aí você com a mente fraca, como assim? Não, você tem poder. Não foi assim que a serpente falou com Adão lá no Jardim do Éden? Ah, deu mentira, que Deus não quer que você faça isso, que nem que você fizer, você vai ser igual a ele. Falou com Eva. Mas Adão e Eva, não está entendendo, né? Então, veja bem, vocês têm que atentar para esses tipos de filosofias, esses tipos de teorias, esses tipos de falácias, esses tipos de religiões. Eles existem, irmãos. E outra coisa, não pense que está longe de vocês, não. Estão aqui, ó, por aqui, ó. Tem muitas seitas, irmão.
Eu pastorei uma igreja em uma cidade da Bahia, há mais de 30 anos atrás, que nessa cidade tinha uma igreja que era totalmente do diabo. Colocava um caixão lá, a pessoa vinha, invocava Satanás mesmo. Era a igreja satânica. E muitos crentes foram para lá. Se você não vigiar, você se afunda, tá bom? Aí vem o monismo, o panteísmo, o politeísmo. Irmãos, é que os irmãos fazem isso em casa. Vamos para o terceiro tópico. É a existência de Deus. Terceiro tópico. Agora vamos falar sobre a existência de Deus. Nós estamos falando do Deus Pai, né? Vamos trazer a existência de Deus. A existência de Deus, irmãos, entende que ela transcende a existência. O conhecimento da sua existência pode vir da... Eu vou pedir a irmã Marielle, por gentileza, que leia para mim, fazendo favor. Pastor, tu vai ouvir falar? Então, outro irmão, se não tiver, eu leio o meu. Deus transcende a existência. O conhecimento da sua existência pode vir da intuição, da razão, porém, as escrituras sagradas são a sua única fonte confiável. Pronto. Deus, como ele é transcendente e transcende o seu conhecimento, a existência, então ela pode vir. Como é que você pode descobrir Deus? Como é que você pode entender que Deus existe? Por uma intuição, por uma razão e, porém, as escrituras sagradas são a sua única fonte confiável. Ok? Porque você pode ter uma intuição. Deus, sabe como foi que Deus veio? Deus veio da cobra. Mas como veio da cobra? Não, eu penso assim. E aí o cara que é doente não tem conhecimento, vai dizer, realmente, o cara, você está certo. A razão. Sabe o que eu estou respirando? Deus, ele não foi ele que colocou o ar. Ele colocou o fôlego. O ar existiu. Então, são coisas que você tem que entender que Deus é esse que você serve. Se ele é subsistente mesmo, se ele existe, ele está além de tudo, de todas as coisas, se ele criou tudo, entendeu? Então, aqui a existência de Deus é muito importante para você. Então, pode ler, irmão. Não obstante, não há nas escrituras a preocupação ou a intenção de provar que ele existe ou persuadir o ser humano a crer nele. Porque não precisa Deus ficar obrigando a ninguém. Creia em mim, eu sou Deus. Não precisa Deus fazer isso. Não precisa Deus ficar obrigando a ninguém a acreditar que ele existe. Por quê? Continue, irmão, por favor. Por quê, irmão? Continue. Me perdi. Isso pode ser notado no primeiro versículo da Bíblia. Pronto. E como é? Ela já começa mencionando o quê? Mencionando um ato do Criador. No princípio criou Deus o céu e a terra. Precisa Deus falar para você que ele existe, irmão? Não. Só você entender isso. Gênesis já está revelando a existência de Deus. Não precisa. Entendeu? Continue, por favor. Dando a entender que a sua existência é uma verdade primária, um fato consumado que não precisa de comprovação, como afirmou o pastor luterano, teólogo e pensador Paul Tillich. Deus está além de todas as causas finitas. Pronto. Deus está acima de tudo. A existência de Deus é essa. Mas Deus falhou. Mas por que Deus fez? Não, você não tem que questionar Deus. Você não tem que provar Deus para ninguém. Não tem. Vamos falar sobre a intuição. 3.1. O que é a intuição? Pode continuar lendo, por favor. Há vários grupos étnicos no mundo que não usam roupas nem sabem identificar casas. Existem outros que sequer têm conhecimento suficiente para acender uma chama de fogo. Todos eles, entretanto, de modo intuitivo, parecem buscar a Deus. Pronto. Existem várias etnias no mundo. Vários grupos, várias seitas, várias coisas. Mas todos eles, eles têm o intuitivo deles é que existe um Deus poderoso, né? Ainda que eles neguem por causa do Deus Criador, mas o intuito dele lá no coração, porque, irmão, quando Deus fez o homem, foi o que Deus fez nele? Soprou o quê? Seu espírito nele. Tanto é que o homem morre, né? O corpo desfaz e o espírito volta para quem? Para Deus.
Então, todo homem veio de Deus. Por mais que ele não queira, mas dentro dele existe. Eu conheço pessoas que aceitaram Jesus na roça. Eu estava lá, senti algo assim de Deus, e me deu aquela vontade de ir na igreja, e lá mesmo aceitei Jesus e fui para a igreja. Sem ninguém pregar para ele, sem ninguém falar do evangelho para ele, e nunca ouvir a palavra de Deus. Por mais que seja etnia, ele sabe que existe um Deus subsistente. Pode continuar. O ser humano é religioso por natureza. Tem anseio pelas coisas sagradas e sempre o desejo de buscar o Criador. Aí, o próprio ser humano, irmão, o próprio ser humano, ele é religioso. O próprio ser humano é religioso. E ele tem anseio pelas obras de Deus, ou pelas obras religiosas. Continue, por favor. Nenhuma etnia há que não tenha crenças em um ser superior. Nenhuma etnia há, entendeu? Continue. Por mais primitivo que seja seu culto, e estranho o seu conceito de divindade. Há um anseio e uma busca por Deus. A religiosidade humana é um fato universal e incontestável. Uma passagem das Escrituras que atesta a crença geral intuitiva em Deus é Romanos 1:19 a 21. O que é que diz? Continue lendo. Porquanto o que de Deus se pode conhecer nele se manifesta. Por quê? Porque Deus lhe manifestou. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. Nem lhe deram graças. Antes em seus discursos desvaneceram. E o seu coração insensato se obscureceu. Bem, se você sabe que Deus existe e você não quer aceitar ele, o problema é seu. Aí é Romanos capítulo 1. Não soube glorificar Deus, não soube dar glória a Deus, não soube reconhecer Deus. E a Bíblia diz, se você for lá, outra referência do mesmo capítulo, vai dizer que Deus o entregou às coisas efêmeras desta vida. Por isso o homossexual, a lésbica, a isso, aquilo, outro, porque não soube glorificar Deus, mesmo conhecendo Deus, mas não glorificou a Deus. Nós vimos de um rei, lá em Atos, que diz que todos estavam glorificando a Deus, e ele não glorificou, porque ele queria glória para ele. O que aconteceu com ele, irmão? Morreu comido de bicho. Na hora, assim, morreu comido de bicho. Meu Deus, a igreja primitiva não era brincadeira não, viu? Mas Deus tem que fazer tudo aquilo. Para que nós possamos dar a lição para nós hoje, não duvidar de Deus. Ok? Vamos pular aqui. Vamos para a razão agora, irmão, porque não dá tempo. Razão. O que é a razão? Outro irmão quer continuar? Por favor, outro irmão. O que é razão? Razão é a faculdade humana de observar a ordem do universo e aplicá-la a seus pensamentos e atitudes. Aristóteles desconhecia o conceito judaico-cristão de criação. No entanto, nas suas observações, chegou à conclusão de que Deus existe. Mesmo não reconhecendo o judaísmo, tudo sobre Deus, mas ele chegou a uma conclusão de que Deus existe. Deus existe. Eu não sei como que as pessoas estão brincando tanto com Deus. O evangelho está sendo pregado nos 4 cantos desse Brasil. É por meio de comunicação, é por meio de louvor, é por meio de folheto, é por meio de igreja, é por meio de evangelização, é por meio de gente pregando na rua. De todos os tipos de pregações existem hoje. E o homem está com o coração endurecido. Eu não creio. Um dia eu vou. Quem sabe o dia que Deus quiser me salvar, ele me salva. É assim que você ouve. Mas Deus te ama, eu sei. E por que você não procura reconhecer esse amor, fazendo então a vontade dele? Eu já faço a vontade, dou esmola. Eu não posso ver ninguém na rua que passa quando eu dou 1 centavo, quando eu deixo R$1 lá, ou R$5. Eu dou uma cesta básica. Eles acham que isso é o suficiente. Mas nós estamos aonde? Deus existe. Seu argumento para provar a existência de Deus está no movimento dos seres, na ordem existente no mundo, nos graus de perfeição e na experiência psicológica. Nos graus que vai trazer as ordens, que vai trazer uma coisa após outra, uma graduação após outra. Entendeu? Por exemplo, a Bíblia diz lá em Oséias, conhecendo e prossigando e conhecer o Senhor.
Só que você não conhece Deus de vez. É uma escada. Hoje você bota um degrau. Quando você pensa que está conhecendo Deus, aí Deus acrescenta para outro degrau. Você nunca vai conseguir chegar até onde no patamar que você quer chegar. Sempre você vai ter que buscar o conhecimento de Deus. Pela lógica, qualquer movimento supõe uma força externa atuando sobre o ser, o que Aristóteles chamou de motor. Cada motor recebe o movimento de outro, e assim por diante. O motor que é imóvel, que não pode ser movido por outro, seria o primeiro, isto é, a perfeição absoluta. Deus, ele é o princípio da causa O que quer dizer primeira. isso? Uma coisa, irmão, não subsiste ou se desloca sem outra coisa que é mais forte empurrar. Dá para entender? Por exemplo, essa cadeira está aqui. Se ninguém tocar nela, ela fica aqui o tempo todo. Se por acaso ela mover, se ninguém tocar, foi um vento forte que veio. Então teve uma força maior. Está entendendo? Ah, mas ela foi para lá com o terremoto que deu. Sempre existe uma coisa maior para mover uma coisa que está fixa. Isso demonstra que Deus, ele é maior e ele é que moveu todas as coisas. Nada existe sem que Deus tivesse realizado ou concretizado. Ok? Então, isso quer dizer, um motor tem que ter alguma coisa para empurrar esse outro motor. Esse motor. Tem que ter alguma coisa, combustível, ou qualquer outro tipo de coisa. Vai ter uma coisa mais forte que faz com que ele possa mover. Se você não ligar, ou se você não fizer nada, deixar do jeito que está, ele não vai sair daí. Você só se move porque você tem a força de Deus. Deus lhe fez não para ficar parado, paralisado. Deus lhe fez para movimento, para mover. Você escuta porque foi Deus que fez para ouvir. Entendeu? É isso que quer dizer aqui. Vamos sair daqui e vamos agora aqui para o 3.3. Assim, dentro dessa forma, dessa maneira que Aristóteles estava explicando para você entender que existe uma força sempre que move outra coisa e essa força é Deus, esse poder é Deus, nós temos aqui, cá embaixo, Tomás de Aquino. Tomás de Aquino. Pode ler, Tomás de Aquino. Tomás de Aquino acreditava ser possível o homem conhecer a Deus pela razão, tendo por base exclusiva a natureza. Eis as suas 5 vias, 5 provas ou argumentos da existência de Deus. Bem, como Aristóteles não explicou, como eu acabei de explicar agora definitivamente, então Tomás de Aquino, né? Tomás de Aquino, o que é que ele vai? Ele vai trazer uma tese maior do que a de Aristóteles. Ele vai dar 5 vias pela qual ele vai dizer, ele vai afirmar que Deus existe. E essas 5 vias é o que nós vamos ler agora. Não vai dar para explicar muito, mas a primeira via que vai falar sobre o quê? Experiência do movimento. Continue. Todas as coisas neste mundo estão em constante movimento e nenhum movimento é feito pela sua própria força. Tudo que se move, movimenta-se pela ação de outra força. Logo, para todo movimento existe uma causa anterior. Assim, é natural aceitar a existência de uma primeira e única causa que deu origem à gigantesca cadeia de causalidade do universo. Vocês acreditam que foi Deus que fez o universo, irmão? Amém. Só isso que Deus fez, irmão. A lua, a nuvem, a chuva, a trovoada, tudo foi Deus que fez. Só existe porque Deus fez. Então existe algo maior, mais poderoso, mais forte, para mover outras coisas. Pode continuar. Tal causa primária é única, é o próprio Deus. Vemos aqui o argumento Vamos voltar aqui. Tal causa primária e única é o próprio Deus. E vemos aqui o argumento cosmológico, que é diversos tipos de coisa. Aí logo em seguida, vai falar também número 2. Subordinação. Essas aqui são as vias demonstradas por Tomás de Aquino sobre a existência de Deus. Como Deus age, quem é Deus. 2. Subordinação das causas.
é a relação de causa e efeito conhecida como argumento etiológico. Etiologia é pesquisa ou determinação das causas de um fenômeno. É a causa primeira, Primária. é a causa primeira e original comum a todos os efeitos. É Deus. É a causa primária e original comum a todos os efeitos. Existe ou não existe, irmão? Ou você não crê nisso, ou nós não cremos nisso? Ou vamos para o ateísmo, ou vamos para o deísmo, ou vamos para... Essas religiões que nós aplicamos antes, as religiões antes, não acreditam nada disso. Então, Tomás de Aquino, quando os pais da igreja, ele está afirmando que Deus existe. Ele traz 5 vias. E isso pode cair na prova. Terceira via, contingência dos seres. Os seres humanos são contingentes. Não estão no mundo por necessidade. Assim, porque estamos aqui, e qual a causa de nossa existência? Sem a existência de um primeiro ser, os seres contingentes também deixariam de existir. E o tal ser é Deus. 4. Você acha que o mundo viveria sem Deus? Não. Por que você existe, irmão? Deus que te formou, rapaz. 4. Graduação das perfeições transcendentais. É o argumento ansiológico. Ansiologia é a teoria dos valores. Haja visto o termo grego axioma, originalmente dignidade ou valor. Os valores morais, como a bondade, a verdade e a natureza, têm uma origem. Nobreza. O quê? É a nobreza. Tem uma origem e uma causa. Por isso deve haver uma bondade, uma verdade e uma nobreza em si mesmo. Bondade absoluta, verdade absoluta e nobreza absoluta, bem como o ser supremo, Deus, no qual estejam todos esses valores. 5. Ordenação a um fim. É o argumento teológico. Teologia é a parte da filosofia natural que explica os fins das coisas, conhecido também por argumento no desígnio, uma vez que a inegável ordem, a harmonia e o planejamento do universo constituem-se provas irrefutáveis de um propósito inteligente. Então aqui ele mostra todas as existências. Enquanto nós mostrávamos as heresias, porém, aqui na existência, Tomás de Aquino está ostentando. 3.3, outro irmão pode ler, por favor. Argumentos que confirmam a existência de Deus. Os argumentos abaixo explica e confirma de modo racional e filosófico a existência de Deus fora da esfera teológica. O que é o argumento? Este termo pode significar qualquer razão, prova, demonstração, indício. O argumento em prol da existência de Deus diz respeito ao motivo capaz de captar ou assistentemente de pessoas e induzi-las à persuasão ou à convicção de que não é racional negar a existência de Deus. Ninguém pode negar a existência de Deus, ok? Nós vamos correr, irmãos. Vamos aqui para... em uma dessas situações, logo nós vamos estar seguindo aqui, que confirma a existência de Deus ainda. Cosmológico. Aqui, o cosmológico aqui é a mesma coisa que ele vai falar sobre a primeira via aqui, ó, que você acabou de ver aqui sobre Tomás de Aquino, ok? Não vamos nem falar, porque para adiantar. Aí vem a 332, teleológico. É como se fosse a quinta via de Tomás de Aquino. Ontológico, é como se fosse a terceira via de Tomás de Aquino. Aí vem agora 3.4, moral ou antropológico. Ou seja, todas aquelas vias vai falar sobre a moral e a antropologia em relação a Deus. O argumento moral antropológico deriva do pensamento de Immanuel Kant,
Emmanuel Kant. Segundo, o qual existe no ser humano uma consciência de que estabelece a distinção entre o bem e o mal. Na verdade, o senso de responsabilidade e de razão existencial do homem é mencionado no Novo Testamento, o que pode ser ilustrado pela memória ROM e também pela... aqui vai falar, como se vai aplicar todas as vias, o computador, ele tem duas memórias, né? Quem sabe disso, o computador é mais para o Mateus e a Júlia, né, que anda mais no computador. Tem a memória ROM, né? E a memória RAM e ROM, né? Tem ROM, memória RAM. Essa memória ROM, ela não pode ser movida por nada. Ela é existente do próprio computador, sim ou não? E a RAM, quem sabe aqui sobre computação, ela pode ser movida, né? Aumentada e diminuída. Exatamente. Então, a ROM foi a consciência, a razão que Deus colocou dentro de nós. Não pode ser mudado. Agora, vamos continuar aqui, que tem uma palavra aqui que eu coloquei aqui. Na verdade, o senso de responsabilidade... Onde é que eu estava aqui? ROM, do computador. Esta, cuja abreviação significa Hard Only... Essa aqui é uma sigla, né? Hard Only Memory. Diz respeito à memória inserida pelo fabricante, a qual não pode ser o quê? Alterada, ao contrário da memória RIM. Como é que chama? É mesmo? Na sigla ROM, do Acesso à Memória, que recebe novas informações inseridas pelo usuário do computador. Essa lei moral, inserida no ser humano pelo fabricante, que é o fabricante aqui? O Criador. Com essa lei moral que ele colocou, evidencia a existência de um legislador, promulgador supremo, a quem todos os homens, seres morais responsáveis por seus atos prestarão conta. Em Eclesiastes 12:14. Outro fator importante do argumento dela é que nem sempre as pessoas... Irmãos, acompanhem o livro, é só acompanhar o livro. Nem sempre as pessoas consideradas boas são recompensadas da mesma forma, nem todas as mais punidas. O mundo seria caótico se não houvesse de um justo e supremo juiz. O presente argumento, nesse caso, mostra que a própria natureza moral do homem aponta para o quê? A necessidade de um Deus pessoal. Foi Deus que plantou em nós. Todo homem tem essa consciência, todo homem tem essa moral, foi Deus que colocou. Não pode mover-se. Agora, se você vai cumprir, se você vai ter essa moral ou não quiser ter essa moral, já é um destino nosso. Vamos aqui para o natural. Página 44. Muita coisa. O Deus Todo-Poderoso, como vemos nas páginas neotestamentárias, revelou-se a si mesmo ao seu povo por meio do seu Filho. Segue-se que essa revelação é a sua palavra viva, manifesta no Senhor Jesus Cristo. E escrita. A Bíblia Sagrada, tudo que sabemos do Senhor, é o que Ele mesmo tem nos revelado através da sua santa palavra. Daí Ele tem dito, nos tempos antigotestamentários, eu sou o que sou. A respeito disso, como veremos, a Escritura mostra em pormenor que a criação por si mesma torna o ateu indesculpável ou inexcusável diante de Deus. Então, Deus, Ele é absoluto. Deus, eu sou o que sou. Mas quem é Deus? Eu sou o que eu sou. Eu estou acima de tudo, eu estou acima de todos. Entendeu? Então, em Salmo 19, 1:4, diz o seguinte, está escrito, os céus manifesta a glória de Deus. E o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia.
Continue. E uma noite mostra sabedoria, a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouve-se as suas vozes em toda a extensão da terra. Agora escute isso aqui. Acompanhe aí, por favor. Embora o testemunho da criação não apresente a deidade com os mesmos detalhes da Bíblia, mostra-se suficiente para revelar o quê? A existência do Criador, Seu poder e e sua sua sabedoria. Então, a criação de Deus prova de modo irrefutável que existe um Criador, assim como uma máquina sofisticada pressupõe um idealizador. Então, não há nada que desculpe, não há nada que venha fazer uma pessoa não entender que existe um Deus que não somente ele existe, mas ele se revelou, ele também colocou algo em nossas vidas para que pudesse entender como agradar a Ele, como adorar a Ele, como louvar a Ele. Então não existe nenhuma desculpa. Vamos para o ponto 4. Falta 2 pontos. Aqui nós falamos sobre a existência de Deus, não foi? Sobre a existência de Deus, não. Sobre a moral, os argumentos que confirmam a existência de Deus. Os argumentos. E eu quero ver aqui um negócio que está falando. Aqui. A existência de Deus, tópico 3. E aqui que é sobre a intuição, a razão. E aqui os argumentos que confirmam a existência de Deus. Então nós vamos agora para o conhecimento de Deus. Irmãos, leia o livro. Tem coisas que você não entender, você me pergunta depois. Mas leia o livro. Conhecimento de Deus. Isso pode Deus ser cognoscível ou incognoscível. Ao mesmo tempo, em certo sentido, sim. Mas como saber se é quando ele é um ser incognoscível ou cognoscível? Esse termo, cognitio, conhecimento, tem um significado múltiplo nas páginas sagradas, com diferentes excepções, à luz do contexto, quando as Escrituras nos exortam a conhecer ao Senhor o que esse conhecimento significa. Ou seja, Deus ele tem atributos que são comunicáveis e incomunicáveis, ou comunicáveis ou incomunicáveis. No caso de cognotismo, né? Cognoscível. Cognoscível é a forma, preste bem atenção, é a forma que Deus ele faz para que os homens, as pessoas, o ser humano, reconheça que ele existe. Ou seja, é um dos atributos de Deus que faz com que você entenda quem é Deus e como ele opera, como ele age, como ele faz. O incognotismo é aquele que Deus você não pode fazer porque é atributo totalmente voltado para Deus. Ou seja, existem atributos de Deus que ele deu a revelar. Esse você pode ter, você pode fazer. Por exemplo, amar. Você pode amar. Agora, você pode ser onisciente. Esse é o atributos incomunicáveis. Né? Incomunicáveis. Porque são atributos que é somente Deus que tem. Onipresença. Você pode estar aqui em tudo que é lugar? Não. Só Deus tem. Porém, ele não se deixou o homem isolado. Ele quis revelar seu homem. Ele quis mostrar a sua grandeza também. Então, é o que nós vamos ver aqui. Deus é cognoscível. Alguém pode ler, por favor? Como se sabe, o conhecimento intelectual resulta em si mesmo de um processo de aprendizagem ou informação por meio dos 5 sentidos: visão, audição, olfato, paladar e fato. Tato. E tato. Irmão, não estou enxergando muito bem, tenho que comprar óculos dele. Deixa eu ficar aqui debaixo da lâmpada mesmo. Não estou enxergando. Eu estou lendo Bíblia em casa, não estou conseguindo ler direito. Eu vou ter que usar óculos. Não tem como, fazer exame de óculos. De vista. Deixa eu ver, eu estou aqui mesmo. Aqui. Tato, exatamente, são 5 sentidos, né? Auxiliados pelos mencionados intuição e razão.
O conhecimento de Deus mencionado em João 17,3, quando nós lemos aqui que ele veio para revelar o próprio Deus, você acabou de ler na leitura aqui, né? Embarcamos, não é simplesmente intelectual, e sim místico, pois envolve comunhão, fé, obediência e adoração, além de um viver em humildade e dependência de Deus. Qualquer pessoa, mesmo que não seja cristã, tem a capacidade intelectual para estudar e até aprender teologia. Isso, entretanto, não é um relacionamento pessoal com comunhão. A palavra de Deus mostra que o Senhor, que é rigor, incognoscível, revelou-se por amor a si mesmo em sua palavra. Nesse caso, o homem pode conhecê-lo por meio do Senhor Jesus, lá em João capítulo 14, 6, haja vista ser Deus também imanente, ou seja ainda que ele é excesso e atenta para o ser humano, a fim de ter um relacionamento com ele, em virtude da infinita grandeza do Criador. Tal conhecimento acerca dele é comparável ao reflexo de um espelho, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Ou seja, o fato de Deus ser cognoscível não significa que conhecê-lo denote ter informações sobre toda a sua infinita magnificência. Cognoscibilidade de Deus aqui diz respeito à sua autorrevelação em Jesus Cristo para a vida eterna. Não quer dizer porque Deus se revelou a você, você pode entrar nas profundidades de Deus. Não. Por exemplo, eu sei que é Deus. Não. Existem coisas que Deus revelou até um certo ponto. Por isso que eu digo sempre, tudo que está escrito foi escrito para o vosso ensino. O que não estiver na Bíblia, não pergunte a ninguém. Não pergunte, porque a resposta que vai ter são resposta rota, são filosofia, são teoria, são intuição, a minha razão diz que é. Não. Tudo que está na Bíblia, tudo que Deus quer que você saiba, que você precisa saber sobre Ele, não precisa anjo nenhum me revelar a você. Só alguém falar, o anjo veio e disse, mentira! Tudo que Deus quer que você faça está na palavra dele. Não tem nada. Pastor, mas eu não sei. Para ser pastor tem que fazer o quê? Está na palavra. Para ir para o céu tem que fazer o quê? Está na palavra. Para ter uma vida boa e abundante na terra, está na palavra. E o que me leva para o inferno está na palavra. Tudo está revelado na palavra. Todas as coisas estão reveladas na palavra. Está me entendendo? Então, não é porque Deus se revelou a você, né, quando se diz cognoscível, né? Cognoscível, irmão, são muitas coisas na cabeça que às vezes é igual nas artes marciais. As artes marciais tem tanto nome coreano. Se eu falar um aqui, vocês vão dar risada. Tem um nome lá que é chamado é um nome que você não vai saber nem o que é isso. Não sabe nem o que é isso. É muita coisa na minha cabeça. Então, mas veja bem, não é porque Deus, entenda bem, não é porque Deus se revelou os atributos deles a você, que você diz, agora eu conheço Deus. Em parte sim, em parte não. Em parte não. Senão, Deus não precisa existir. Se é Deus também não precisa existir. Você sabe tudo de dele. Está entendendo? Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Me ajudar aí? Deus, 4.2, página 46. Deus é incognoscível. É incognoscível. Como o Senhor é infinitamente comparável, o homem jamais poderá o quê? Esquadrilhá-lo. Ou compreender como ele é. Pronto, acabei de falar isso aí agora. Nunca você vai compreender isso. Em essência e glória. Nesse caso, em essência e glória. Eu entrei na intimidade de Deus. Eita, que isso? Eu fui lá na glória de Deus. Um pastor de São Paulo ligou para mim ontem. Pastor Orival, eu tenho um senhor, me ajude, o senhor é meu mentor. Nunca mais falou comigo. Ele, tá bom, meu irmão, fala aí. Ô pastor, existe, o que o senhor acha da pessoa ver anjo? Tem meu susto ver anjo? Anjos?
Aí eu digo, tá vendo, amor? A pergunta que o pastor está dizendo para mim. E aí você responder a ele à altura. É complicada a situação. Entendeu? Mas existe anjo, irmão? Sim, sim. Mas você crê em um anjo vir agora e falar assim, pastor Adriano, pegue seu carro, sua casa e sua igreja. Dê para o José. E tu vai para a África. Você vai crer nisso? Ver, nós já vimos. Eu não, minha esposa, né? Dois Não, anjos, eu dois varões. eu falei outra pergunta. Não falei de ver. Não falei de ver. Ela viu. Dois varão. Corpo, rosto não. Que anjo existe? Existe. Que anjo se revela? Se revela. Quantas vezes a pessoa está conversando diante de você e você conversando com ele, daqui a pouco os olhos desapareceram? Quantas vezes? Já viu? Você vai conversando daqui a pouco. Oxe, caramba, foi isso? Foi o anjo do Senhor falando com você. A gente sabe, mas você acha que vai vir um anjo do céu para lhe ensinar? Hein, irmãos? Para dizer, faça isso, faça aquilo? Não, irmão. Tem a palavra de Deus. O anjo só vai fazer o que Deus manda. O que Deus manda. E você não vai ver a história, na história. Eu acho que a única vez que se manifestou o anjo para falar com a pessoa no Novo Testamento foi com quem? José. Com José, que é onde o Gabriel. Com Maria. Obrigado, né? E Maria, entendeu? Desapareceu. Mas ele veio confirmar o que estava escrito, sim ou não? Sim. Ele veio confirmar o que estava escrito. O menino nasceu, um filho do Senhor de Deus, ele veio confirmar. Agora, anjo para lá, anjo para cá, anjo para cá. Não, a gente sabe, agora tem que ter o discernimento, ser anjo mesmo. Porque a Bíblia diz que o diabo se transforma até E anjo de luz. para enganar. Não estou dizendo que você não pode ver anjo. Né? Eu tenho 46 anos de pastorado, de ministério, 63 de evangélico. Mas eu vou te falar um negócio, deixa eu ver se eu já vi mesmo Jesus. Eu acho que eu nunca vi anjo. Só quem tem visão aberta. Não, eu tenho visão aberta. Eu acho que isso é dom. Eu tenho visão aberta. Hein? Deus. Então, discernimento também, Deus que me dá. Ah, mas o discernimento é uma coisa. E a visão Eu falei que aberta eu é tenho outra. visão aberta e tenho discernimento. Porque assim, ó, quem tem visão aberta, não é fácil. Porque tu vê muitas coisas piores que coisas boas. Porque quando você observa, aí eu falei com ele que o anjo existe sim. Porque quando Pedro estava preso, Mesmo sem o senhor ver, o senhor disse que existe. não, dizer não existe sim, lógico que existe. Eles são labaredas do Senhor, são ministros de Deus, são enviados para poder acudir a gente. Na verdade, está no aperto, Deus dá um protetor, eles vêm, livra, guarda, protege. O anjo do Senhor acampa ao redor, que eu teme. Agora, toda hora vê anjo, irmão, toda hora falar com você, tudo é anjo, tudo é um anjo que falou. Peraí, irmão, isso é brincadeira. Isso é brincadeira. Isso é brincadeira. Né? O anjo foi lá onde Pedro estava preso, o que o anjo fez? Soltou. Se veste. E tem uma coisa também, foi a primeira vez, o nego fala que as portas automáticas foi inventado pelo homem, não. Quem inventou a porta automática foi Deus. Deus começou com o negócio de porta automática. Quando Pedro estava lá preso, disse que eles passaram pelos 3 pavilhões e foi se abrindo, foi se abrindo, foi se abrindo. Porta automática. Não, tem muita coisa. Ai, irmão, é só mesmo para poder... Deus é engano. Bom, vamos para os atributos de Deus, irmãos. O atributo de Deus, para a gente terminar. Gilberto, é complicado, né, Gilberto? A gente quer correr, mas não tem como correr. Porque por isso que é bom os irmãos ler o livro, irmão, ler o livro. Os atributos de Deus. Ou seja, se os irmãos todos lessem o livro e tivessem alguns pontos difíceis, os irmãos mandassem essas perguntas para mim, aí eu já chegava aqui e ia falar sobre os pontos difíceis. Aí ficaria mais fácil. Mas eu sou obrigado a ler o livro com os irmãos. Pastor, eu li ali sobre, até comentei com os irmãos quando chegaram, né, as partes que eu estudei, que eu li,
Mas eu fui entender quando o pastor explicou. Franca dizer. Ateísmo. Sim. Não ateísmo, Não, porque tem ali é bem coisas. claro, É né? por isso que ele disse o professor dele. Ali é bem claro que é ateísmo, né? Ateus. É ateus. Mas tem umas outras. Né? Mas e as outras que não dá para entender. Agora, com a sua E às vezes explicação. confunde deísmo com ateísmo, com ateu. Muito ismo. Falei para eles ali, meu Deus do céu, muito ismo. Eu precisava entender isso. De Deus. Olha, Bem, atributos de Deus. Ao discorrer. Eu já até falei aqui para os irmãos, né? Amor, pega água para mim, me socorre aí. Não tem água aí, não? Não, filha, estou aqui secando. Aqui. Ao discorrer sobre os atributos de Deus, Charles afirmou que o objetivo da classificação é o quê? E o objetivo da ordem é o quê? Entretanto, ele reconhece que são poucos os temas que se tem pensado e trabalhado mais extensamente do que nesse. Entretanto, é provável que os benefícios não tenham sido proporcional ao trabalho. Com fins didáticos, tal separação dos atributos visa o quê, irmão? A separação dos atributos visa o quê? De qualidades divinas e exclusivas, as quais não encontram analogia ao homem. Aqueles que, apesar de um magnificentismo serem perfeitas e infinitas, acham certa correspondência no homem. O Todo-Poderoso, em certa medida, comunica alguns atributos, partilha com as suas criaturas livres e inteligentes, os seres espirituais no céu e humano na terra. 2 Pedro 1,4, ele fala aqui sobre esse atributo, não vai dar para ler. Atributos são propriedades, qualidades, virtude ou perfeições próprias de um ser. Vamos lá, repete comigo aqui. Atributos são o quê? São propriedades, qualidades, virtudes ou perfeições próprias de um ser. Pronto. Teologicamente, falando, o termo atributo aplicado a Deus é uma referência às suas características ou qualidades essenciais que descrevem que ele é e o que faz e o que possui. Esses são os atributos referentes a Deus. Ou seja, Deus não se isolou do homem. Irmão, desde quando Deus fez o homem, Deus fez o homem para se comunicar com ele, para se relacionar com ele, para conversar com ele. Tanto é que a Bíblia diz que a viração do dia, toda vez Deus vinha e falava com quem? Com o homem. Deus jamais abandonou o homem, irmãos. Deus jamais abandonou o homem. Se Deus quisesse abandonar o homem, em Eva e Adão, acabou, já era. Se Deus quisesse acabar com a humanidade, em Noé acabou. Se Deus quisesse destruir tudo, destruía em Noé. Destruía lá não procurava criar um povo para ele próprio, para que desse povo nascesse alguém para vir ao mundo para poder representar ou revelar ele. Onde eu estava aqui, irmão? Me ajude? Atributos são... não, essas são perfeições de Todo-Poderoso. Pronto. Agora, os atributos, já falei, da propriedade, qualidade, virtude, né? Já falei, né? É abaixo desse. Estas são. Essas são as perfeições do Todo-Poderoso, reveladas nas Escrituras e conhecidas em função da sua relação com o homem. Atributos, portanto, são perfeições próprias da essência de Deus. Atribuir qualidades, por mais elevadas que elas sejam, parece uma tentativa de definir o ser divino. E definir implica estabelecer limites precisos, como o significado do próprio verbo latino definir. Mas, ao usar o termo atributo, não pretendemos afirmar que o Todo-Poderoso é limitado à soma total de todas as características. Não quer dizer que Deus
limitado, ele não pode se revelar a ninguém. Não quer dizer isso. Deus vai além dos limites que o homem pode imaginar. E em face de sua transcendência, de sua infinidade, não é possível defini-lo, mas podemos descrevê-lo parcialmente com base naquilo que ele mesmo... É por isso que a Bíblia diz, conhecendo e prosseguindo em conhecer o Senhor. Precisamos se dedicar ao conhecimento de Deus, senão não conseguimos chegar lá. Seus atributos são geralmente classificados em dois grupos principais dos tratados da teologia sistemática. Os atributos incomunicáveis, já acabei de falar, exclusivos da deidade, infinitude, imensidão, eternidade, transcendência e etc. São esses atributos incomunicáveis. Vamos repetir aqui, irmão? Os atributos incomunicáveis, quais são eles? Infinitude. Inclusivos. Não. Bota aqui, exclusivo da deidade. Quais são eles? Infinitude. Imensidão, eternidade, transcendência, e etc. São esses atributos comunicáveis, atributos naturais absolutos, ou ainda imanentes ou intransitivos. Agora, os atributos comunicáveis, que encontram alguma ressonância nos seres humanos, são transmitidos ainda que em grau infinitamente inferior à humanidade. Quais são eles? Justiça, bondade e amor, etc. Você pode fazer justiça, irmão? Deus é justo? Sim. Ele quer que você seja justo também. Né? Deus é bondoso? Ele quer que você seja bondoso também. Por aí vai. Estes são conhecidos também como atributos morais, relativos ou emanentes ou transitivos. 5.1. Atributos incomunicáveis da deidade, ou seja, perfeição. Eu vou pular isso aqui, ó. Esses atributos incomunicáveis da deidade, por exemplo, Deus não quer que você seja... O que é que Deus quer dizer assim? Por exemplo, Deus é amor, não é? Bom, você não pode amar como Deus amou. Mas você pode amar. Sede santo porque eu sou santo. Você não pode ter a santidade de Deus, mas você pode ser santo. Ok? Não é você se igualar a Deus, mas ele traz isso para que você reconheça e que procure, é como Paulo disse, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo.